Olá pessoal, me chamo Márcio Pinheiro, estou como Head de Delivery aqui no grupo Evermind. Nós pertencemos ao grupo Compass UOL, somos parceiros Salesforce e nós vamos apresentar aqui um case, né, da indústria de saúde, onde nós utilizaremos a nuvem de Health Cloud da Salesforce e nós faremos a integração com o Slack. Né? Dentre o que nós iremos abordar aqui é justamente um caso de uso, onde nós vamos trazer o paciente como sendo o centro, né, para uma visão 360 e todas as informações que compõem, né, o contexto de um paciente. Então, todos os registros eletrônicos desse paciente, todos os resultados de exames, os medicamentos deste paciente, tudo para o contexto da plataforma Salesforce, na nuvem Health Cloud. E, neste caso de uso que nós iremos apresentar, nós utilizaremos o Slack para criar um engajamento para usuários que podem estar dentro da plataforma Salesforce ou para médicos cooperados, que estão fora do contexto ali de Salesforce, mas podem contribuir de maneira colaborativa com alguma patologia de algum paciente, alguma coisa nesse sentido. Tendo me apresentado, eu gostaria de apresentar o meu colaborador aqui também, o Fernando Pereira. Fernando, por favor, se apresente antes de nós iniciarmos aqui a nossa apresentação. Olá, Márcio, obrigado. Olá a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco aqui sobre essa nuvem fantástica que é o Health Cloud e essa integração nativa com o Slack, que é uma ferramenta poderosa de colaboração também no ecossistema de saúde. Obrigado, Márcio. Ok. Bom, eu vou desligar aqui as nossas câmeras para que vocês concentrem todas as informações e toda a atenção de vocês para a nossa tela, ok? Bom, eu vou compartilhar agora a minha tela. Estou com a tela compartilhada aqui, então nós estamos trazendo justamente a apresentação do Slack em um cenário onde a gente vai criar uma experiência melhor para o paciente, os médicos e os colaboradores do hospital. Neste caso de uso, nós temos algumas personas, das quais nós iremos apresentar agora para vocês. Então, nós temos aqui a Ana Scott, ela tem 42 anos, ela leva muito a sério o cuidado com a saúde, né? Porém, ela está apresentando um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, do qual ela ligará na nossa central de atendimento justamente para obter mais informações nesse sentido, ok? Aqui nós apresentamos a vocês o Marcos, ele faz parte do time de atendimento, né, do nosso hospital. Ele utiliza já a plataforma Health Cloud Salesforce dentro da companhia, né? Então o Health sempre oferece ali um cockpit para ele, justamente com a integração de todos os EHRs, que são os registros eletrônicos dos pacientes, de modo que gere uma visão 360 desse paciente, transformando o dado em conhecimento, de modo que ele possa ser consultivo com o paciente. E neste cenário, nós vamos trazer também ali de maneira nativa o Slack, justamente para ter uma maneira mais colaborativa para aquele problema que a Ana apresenta ali como diagnóstico, tá ok? Continuando, nós criaremos este canal e aí nós adicionaremos o Dr. Fernando Lisp. Desculpa, ele é um médico cardiologista, ele já atua no nosso hospital há 5 anos, né, desde 2017, e é super engajado, né, nas demandas do hospital, né? Então, tendo apresentado essas personas para vocês, vamos para a jornada deste paciente, ok? Então, aqui nós fizemos uma jornada onde o paciente inicia, né, ligando para o hospital, o Salesforce na nuvem de Health Cloud já faz o direcionamento deste atendimento para um atendente, e aí, pessoal, entenda, tá? Pode ser um atendimento via WhatsApp, pode ser um atendimento via chat, pode ser um atendimento também telefônico, tá? Então, o canal de entrada desse paciente, ele pode ser o mais diverso possível, tá? De modo que o Salesforce vai orquestrar essa distribuição. E dependendo, né, da elegibilidade que esse paciente tenha, ou ele cai com um atendente, ou ele pode cair com um enfermeiro, ou ele pode cair com um cuidador,
né, um coordenador de cuidados, do qual ele é responsável por um corpo clínico, e dentro desse corpo clínico a gente tem algumas especialidades médicas dentro dessa equipe, tá ok? E aí, ele tendo essa demanda, ele vai gerar um canal dentro do Slack, justamente para trazer essa discussão à tona com uma equipe médica, que não necessariamente está dentro do Salesforce, né? Então, dentro do Slack, a gente chama isso, dentro do Salesforce, né, essa integração, a gente chama isso de QG digital, onde eu vou gerar compartilhamento das informações e as informações que são necessárias, lembrando que é tudo criptografado end-to-end, né? O Slack e o Salesforce de maneira nativa, né? Então eu gero compartilhamento, eu tenho total segurança desses dados na minha nuvem, tanto no Salesforce com as regras de compartilhamento e visibilidade, quanto também no Slack, toda a segurança ali e flexibilidade, né? Além de ter todo esse espírito colaborativo, né? Então, eu tenho uma demanda de um paciente, eu tenho um atendente que vai compartilhar esse dado com alguns médicos, e dentro disso nós vamos saber qual é a melhor indicação para este paciente, dado a situação que ele está ali, ok? E com isso a gente gera excelência no cuidado dos nossos pacientes. Ok? Essa é a jornada, então, do meu paciente end-to-end, tá ok? Agora nós vamos para a plataforma Salesforce, justamente para mostrar como isso pode ser orquestrado, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com uma tela do Salesforce, tá? Então, lembrando aqui todo o contexto, né? Todo o conceito One Page que o Salesforce já oferece. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o Patient Care aqui, justamente mostrando, né, a minha paciente, lembra, a Anne Scott, né? Ela tem 45 anos de idade, né? O idioma dela, né? Qual o grau de risco, né? Qual que é a frequência de contato que eu tenho com essa paciente. Então, percebe, pessoal, que é justamente adaptar a plataforma de modo que eu tenha a melhor abordagem para o meu paciente, para o meu cliente, onde ele se torna o centro do meu cuidado dentro da companhia, dentro do hospital. Tá? Ele tem algumas preferências de contato, então aqui eu tenho alguns dados resumidos desse paciente. Se ele tem algum tipo de alergia, tá vendo aqui, ó, ele tem alergia à penicilina, por exemplo. Ele tem algumas condições, ele tem um diabetes do tipo 2, né? Ou seja, ele traz algumas informações, tá ok? Então, ele trouxe aqui os dados dessa paciente, o atendimento aqui que foi direcionado pelo Omnichannel, né? Então, ele justamente mostrando aqui um pouco para vocês, né? Esse atendimento ele foi aceito, né? E aí, a partir do momento que eu aceitei este atendimento aqui dentro da plataforma, eu inicio o meu atendimento aqui, né? Então, vocês percebam que esse atendimento é justamente um atendimento relacionado à insuficiência cardíaca congestiva. Então, aqui eu tenho já os dados do atendimento, a plataforma já identificou quem é o meu paciente, né? Automaticamente eu já tenho um fluxo aqui que eu tenho que seguir com esse paciente, né? Então, a triagem, o médico, a enfermagem, tá? Além disso, pessoal, muito importante, eu tenho aqui as informações que estão relacionadas com esse paciente. Então, por exemplo, aqui ó, já tem a base de conhecimento que a plataforma já nos traz, né? Então, a gente percebeu aqui que é insuficiência cardíaca congestiva. O sistema já traz aqui uma base de conhecimento para mostrar para esse atendente que ele pode ter algumas informações aqui dentro da plataforma. Caso essas informações ainda não sejam, né, suficientes, a gente vai criar dentro da plataforma um multirão, né? E dentro do Salesforce, né, vindo de fora, né, eles chamam swarming, lá fora, então trazendo aqui para o português seria um multirão, seria uma sala de guerra para uma discussão referente a uma patologia daquele paciente. Então nós vamos criar esse multirão e dentro desse multirão eu vou inserir alguns médicos. Esses médicos têm o Slack instalado em seus mobiles, seus smartphones, e aí eles vão poder interagir
né, com o atendente, ou seja, eu estou dentro da minha ferramenta no hospital e eu vou fazer essa integração de maneira nativa com o Slack e vou gerar insumos ali para que a gente possa tomar a melhor decisão, melhor informação para esse nosso paciente. Ou seja, eu dou a informação já para ele pelo telefone ou peço que ele se dirija até uma unidade mais próxima, né? E aí, com todas as facilidades do Health Cloud que ele tem. Então, se esse paciente participa de algum plano, né? Então ele já tem um plano de cuidados aqui para diabetes, está inscrito em um outro plano de cuidado para perda de peso. Aqui nós temos a timeline desse paciente, ou seja, todos os exames, todas as consultas que ele já passou dentro do hospital, então eu consigo ter essas informações. Quem são os contatos deste paciente, ou seja, a plataforma é muito rica nas informações e observem, é para o segmento de saúde, para a indústria de saúde, o que traz uma grande riqueza para essa indústria, né? São aceleradores que vêm justamente a agregar valor para essa indústria. Bom, então aqui ele não identificou, né? Ele não tem informações suficientes para dar para esse paciente. Então, o que ele faz? Ele passa automaticamente esse atendimento para triagem, né? E aqui é muito interessante que eu também consigo ter um SLA justamente mostrando o tempo que ele está ficando em cada step dentro do hospital. Ou seja, vocês conseguem gerar valor e saber onde pode estar o gargalo dentro da tua operação, tá? Se é na triagem, se é na enfermaria, se é no atendimento médico, justamente para que vocês possam ter uma eficiência maior e melhor no cuidado do paciente de vocês, tá bom? Então aqui eu tenho automaticamente, observem aqui, né, o Swarm. Então o que eu vou fazer aqui? Lembrando que aqui está em inglês, tá? Mas a plataforma ela é multilíngue, então você consegue alterar o idioma sem o menor problema, tá ok? Então eu vou iniciar aqui com o Begin Swarming, tá? Ele vai criar aqui, ele é um flow, onde ele vai me perguntar qual é a área de trabalho. Eu vou selecionar aqui a Workspace, tá bom? Eu vou criar um novo canal para este atendimento, então percebe aqui, ó, 4587, eu vou criar um canal de discussão para este atendimento, tá, de insuficiência cardíaca congestiva, da qual eu vou inserir alguns médicos justamente para discutir esse tema, né? É um tema que eu vou requerer uma discussão maior, mais ampla, envolver mais médicos, tá? Um corpo clínico justamente para discutir isso do paciente, tá ok? Então, eu vou criar um novo canal aqui, eu vou dar um next aqui, automaticamente essas informações ele já traz, tá? De maneira automática. Aqui eu vou pedir informações, eu vou pedir a ajuda aqui, na verdade, né? Olá, doutor Fernando. Como o doutor Fernando ele é o proprietário deste canal, ele automaticamente já será adicionado, né? O que vale a pena dizer que, se de repente ele foi adicionado e eu preciso adicionar mais médicos, eu também consigo realizar essa atividade com facilidade, dando um arroba lá no Slack. Tá bom? Olá, doutor Fernando, preciso da sua contribuição para esta patologia da nossa paciente Ana Scott, ok? Vou dar um next aqui. Automaticamente ele passa para o próximo step, do qual eu posso adicionar os membros que eu quero aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui também o Dr. Paulo, para ele também contribuir com a nossa discussão aqui de insuficiência cardíaca congestiva da nossa paciente Ana Scott, tá bom? Isso poderia ser um time também, ou eu poderia seguir sem nem adicionar nenhum membro. Automaticamente o proprietário daquela workspace, daquela área de trabalho do Slack, automaticamente seria adicionado, tá bom? Então ele vai, o Dr. Fernando automaticamente será adicionado. E o Dr. Paulo eu também estou adicionando aqui. Mas posso adicionar outros médicos? Pode também, tá bom? Ok, vou dar um next aqui. Automaticamente ele já criou um canal, e aí eu vou mostrar aqui no Slack para vocês como é que funciona,
tá? Quando isso acontece, vocês vão ver aqui, ó, olha que bonitinho que fica. Ele automaticamente já criou um canal aqui, tá vendo? Ó, no Slack, do qual eu vou entrar aqui no registro para mostrar para vocês. Está em progresso, né? Ou seja, está sendo tratado, o que eu digitei, lembra? E qual que é o canal que eu estou tratando. Se eu clicar aqui, ele automaticamente já me leva para o canal do Slack do qual eu estou tratando aquela informação. Então, perceberam? Ó, 4587, ele já criou no Slack aqui. Eu também tenho o Slack instalado aqui, eu gostaria de mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 4587, que é justamente o canal que eu criei agora, né, do qual ele está tratando exatamente sobre a insuficiência cardíaca congestiva daquela paciente. Pessoal, aqui dentro do Slack é muito bacana, tá vendo? O doutor Fernando já me perguntou o que está acontecendo, né? Olá, doutor, preciso da sua ajuda com relação a paciente senhora Ana Scott, referente a um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. O senhor poderia nos ajudar? E aí, pessoal, todas as funcionalidades do Slack, como envio de arquivo, envio de imagens, eu poderia compartilhar aqui. Informações ou emojis, eu também posso compartilhar aqui, tá? Então, a gente observa que aqui dentro eu já estou, né, com o Fernando aqui. Lembra que eu comentei que eu poderia também adicionar outras pessoas? Então, por exemplo, ó, o Paulo, eu vou adicionar aqui, tá vendo? Ó, eu posso adicionar o Dr. Paulo também para a discussão, tá? Então, todo o ambiente colaborativo fica aqui dentro do Slack. E no Salesforce eu tenho o vínculo com esse registro. E tudo isso de maneira nativa, pessoal. Então, vocês têm um ganho extraordinário com colaboração, com segurança, né? As pessoas que não têm, por exemplo, acesso ao Salesforce podem acessar via Slack e trocar essas informações. Então, pensa, né? Se você tem médicos cooperados que não acessam o Salesforce, eles podem acessar a plataforma Slack, né, caso eles devam ser acionados por determinados diagnósticos, como esse, por exemplo, tá? Então, o doutor Fernando respondeu, o diagnóstico pode ser feito clinicamente por meio dos sinais e sintomas e de achados que o médico identifica ao examinar o paciente. A aceleração do coração, que é a taquicardia, né? A aceleração da respiração, né? Da taquipneia, e esforço respiratório, que seria a dispneia. E aumento do fígado quando faz a palpação do abdômen, né? Que é a hepatomegalia. Ou seja, pessoal, aqui eu já consigo trocar com os médicos em um ambiente colaborativo extremamente seguro dentro da plataforma. Então, eu estou com o Slack falando com o Salesforce de maneira nativa, né? E aí o doutor Fernando também traz o Paulo para a discussão, percebe? Olá, Paulo, você se lembra da senhora Ana? Precisamos apoiar o Márcio Pontes. Lembrando que é um caso de ICC. Olá, doutor. Muito obrigado pela contribuição. O que o senhor sugere neste caso, né? E aí o doutor Fernando pode, por exemplo, dizer... Olha, para que nós tenhamos um diagnóstico melhor, eu sugiro que ela vá até uma de nossas clínicas mais próximas, né? E aí a gente consegue, pessoal, ter, né, as automações aqui, porque vocês observem, né? Aqui o registro, né, do multirão, do swarming, ele está em processo, em andamento. Né? À medida que eu fecho isso, que eu tenho alguma informação aqui, eu também consigo criar algumas automações dentro do Salesforce, de modo que o atendente não precisa ficar aqui na tela. Né? E com essas automações, assim que eu tenho, por exemplo, dentro do Slack, eu consigo criar algumas automações também, tá vendo aqui? Ó? Então, eu consigo acessar o caso diretamente do Slack, eu consigo criar automações no Slack
por exemplo, para notificar o atendente responsável, o coordenador responsável daquele atendimento em si, né? Ou seja, eu consigo criar um ambiente colaborativo muito rico dentro do hospital, envolvendo todas as áreas, pessoal, que é o mais importante, transformando dado em conhecimento, em informação para tomada de decisão, tá ok? Bom, voltando lá para o Slack, vamos acompanhar. Olha lá, senhor Márcio, o ideal seria direcioná-lo para uma de nossas unidades clínicas. Por gentileza, me informe apenas se ela apresenta algum desses sintomas. Respiração com esforço, mais acelerada, palidez, suor excessivo, sem relação com a temperatura, ambiente e irritabilidade. Olá, doutor. Sim, apresenta esses sintomas. Estou direcionando ela para uma unidade mais próxima. Então, percebe, pessoal, que nesse momento, né, o doutor Fernando aqui irá responder, e nesse momento nós já temos o diagnóstico que foi feito ali em ambiente colaborativo, que é o Slack, portanto, nós iremos encerrar, né, esse atendimento que nós fizemos aqui com o Swarm, e vocês vão ver que vai se encerrar o status aqui, né, e aí esse atendimento com esse paciente, ele pode continuar em um outro momento, de uma outra forma, dentro da plataforma. Tá bom? Então, nós vamos voltar aqui, ó, perfeito, se precisar de algo mais, estou à disposição. Então, eu dei mobilidade para o médico consegue essas informações de maneira muito rápida e ágil ali dentro do smartphone deles, né? Então, a gente oferece mobilidade, a gente oferece informação do paciente, de modo que o consultor que está ali à frente, o atendente, né, que está realizando ali todo o atendimento com o paciente, tenha uma visão 360 deste paciente, tá bom? Então, bom, realizei então a discussão, né, com relação a esse caso de uso, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fechar então esse multirão que eu criei justamente para atender a este paciente. Então, as regras lá do Slack, eu posso simplesmente fechar esse caso, né? E aí automaticamente ele já fica lá disponível, só que eu não consigo ter mais nenhum tipo de interação. Ou eu também posso arquivar esse canal que foi discutido relacionado à insuficiência congestiva da paciente Ana. Neste caso, eu vou apenas fechar este swarm, esse multirão que foi criado, tá bom? Então, vou finalizar aqui, né? Automaticamente, quando eu finalizo, se eu vier aqui na tela, tá vendo? Ó, ele já fechou esse atendimento. Vou mostrar no Slack para vocês, tá vendo? Ó? Então, já está fechado, né? O swarm foi fechado com sucesso, né? Ou seja, eu tenho ali, então, o atendente, o médico, o cuidador, né, daquele paciente consegue ter toda a visão deste paciente na plataforma Salesforce. Tá? Então, aqui ó, eu entro na visão do paciente, eu consigo ter todas as condições desse paciente. Tá vendo? Os registros eletrônicos que eu comentei com vocês. Então, ele tem aqui ó, o diabetes, né? Ele tem algumas prescrições médicas que foi dada a ele. Então, o Salesforce traz toda essa riqueza, pessoal. Então, imagina isso conectado ao Slack. Isso vai trazer uma colaboração extraordinária para vocês. Tá bom? Então, trazendo aqui para a nossa apresentação, a nossa jornada do paciente, né? O que nós fizemos? Então, nós iniciamos aqui, né, justamente a entrada desse atendimento ali pelo paciente, o Salesforce fazendo a distribuição desse atendimento, o coordenador ou atendente ali, né, dependendo da elegibilidade daquele paciente, ou seja, as coberturas daquele paciente para o plano que ele tem de cobertura da operadora dele, tá? Criei um canal no Slack mostrando para vocês ali que o QG digital do Slack Salesforce, né? E criando um vínculo ali de maneira nativa entre o registro de atendimento e o registro do Slack. Isso foi compartilhado com o corpo clínico, com médicos, justamente para trazer a discussão daquele diagnóstico daquele paciente
né, do qual foi direcionado para uma unidade mais próxima do nosso hospital. E com isso a gente traz uma excelência, né, para o nosso paciente, uma excelência de cuidado, né? Ou seja, eu entrego valor para o meu paciente de maneira transparente. Só o nosso maior objetivo é facilitar a vida de vocês, facilitar todas as funções que podem parecer complexas para a indústria de saúde, de modo que elas gerem valor e eficiência para vocês. Nós agradecemos, muito obrigado pelo tempo de vocês e até